Mas como é possível alguém conseguir cantar igual o Corey Taylor? Eu também quero. Calma, titio, vamos junto nessa jornada aí, porque esse é só o começo, a gente vai aprender como cantar como Corey. Demorou? Salve titios, eu sou o Rapa Nui e seja bem-vindo ao meu estúdio. Várias pessoas vêm me perguntando como é possível cantar como Corey Taylor, como é que eu faço cantando com a Scapegoat. Pra quem não sabe, eu tenho uma banda cover de Slipknot que se chama Scapegoat e eu também faço vários vocal cover aqui no canal. Se você não conhece, então provavelmente você é novo, aproveita e já se inscreve, já deixa o like, aquele bagulho louco. E saindo desse vídeo, pode aí procurar por mais vídeos meus aí, que eu tenho bastante vídeo cover de Slipknot aqui cantando, demorou? Por isso, muita gente me pergunta como é as técnicas, o que o Corey usa, o que eu uso pra aparecer com ele e tudo mais. Bem, galera, já teve um vídeo que eu fiz aí há uns anos já, de como cantar como Corey. Só que na época eu não sabia muito sobre as técnicas, sobre o que usar e o que não usar. E conforme eu fui aprendendo, eu fui guardando aqui na memória e deixei guardado para explicar para vocês mais tarde, demorou? Então... Primeiramente, o Corey, ao longo dos 20 anos de Slipknot, que já tem mais de 20 anos aí, o vocal dele foi se alterando ao longo do tempo. No primeiro álbum, em 99, ele cantava de um jeito. Agora, em 2019 pra cá, ele canta de outro. Então... Pera, ele canta de outro mesmo? Mais ou menos! O que eu quero fazer aqui é fazer um vídeo pra cada álbum que o Slipknot fez, pra explicar exatamente como está a voz do Corey Taylor naquela época, para tentar reproduzir o Corey daquela época. Vai ser um puta desafio e eu conto com a ajuda de vocês aí para me dar um apoio, demorou? O que eu tento fazer no palco é reproduzir mais ou menos o que ele faz em cada época, para que quem é fã, quem esteja ouvindo, sinta melhor aquela parada nostálgica de ouvir o que o Corey era na época. Principalmente quando se trata da época do Iowa, quando eles fizeram o melhor DVD da história da música, o DVD Disaster Piece. Se você não concorda, meu amigo, você deve ter algum problema auditivo, na moral. Ou então você não gosta de Slipknot. Primeiro aviso de todos, preste muita atenção. Tudo que eu reproduzir aqui, tudo que eu falar aqui, não é pra você fazer simplesmente sem noção nenhuma. Tipo, aprendeu, eu quero agora cantar e foda-se. Não é bem assim. Fazer drives vocais extremos precisa de cuidados extremos. Então você precisa ter muito cuidado para não machucar sua voz. Você pode acabar causando um calo na sua prega vocal. Isso vai prejudicar o range da sua voz, vai causar uma rouquidão mais constante em você. Mano, é uma par de coisa. Então é melhor você tomar muito cuidado com as coisas que eu vou ensinar aqui, demorou? Se acaso você for teimoso, reproduzir, mano, o problema é seu. Você vai se fuder sozinho. Porque eu não tô assinando contrato de p*** nenhuma aqui, beleza? Dados os avisos... Agora eu vou passar um resumo para vocês, uma introdução, pra gente poder ir direto no ponto do Corey. Isso não é enrolação, isso é uma introdução necessária, beleza? Drives vocais existem vários tipos, inclusive talvez eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso. Muita gente pergunta, porra, o Corey usa fry screen, o Corey faz grow screen, o que ele faz? Para fazer um drive, você precisa ter domínio das suas pregas vocais, que é a prega vocal, a prega vestibular, corniculada, a epiglote. O uso dessas pregas vocais e o domínio delas faz você reproduzir diversos tipos de drives, e cada um dá o seu nome. Tem vários nomes por aí, os mais conhecidos são o fry e o grow. Beleza, são eles. Mas o que o Corey faz não é nenhum dos dois. Quando você começa a ter domínio de vários tipos de drives vocais, você aprende que dá para fazer drives compostos, quando você faz uso de várias pregas vocais ao mesmo tempo. É por aí que começa a treta Corey Taylor, beleza? Rapa, ele faz fry, ele faz grow, ele faz o quê? Eu vou chamar esse drive de grito do Chorus. Beleza? É o grito do Chorus que a gente vai fazer aqui. Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui o primeiro vídeo referência aqui. Eu vou usar a Sick, a segunda faixa do álbum Self-Title, que é o que a gente vai falar agora. Eu quero mostrar pra vocês uma coisa muito importante e única do Corey.
Presta atenção, hein? Se você reparar muito bem na forma como ele canta, dá pra você ouvir, se você, tipo, tentar limpar completamente a voz dele, você consegue ouvir um... Você que tá assistindo agora, coloca nos comentários aí, você consegue ouvir essa voz limpa? Claro, não tem a voz limpa, né? Mas é como se tivesse um cara berrando e um cara cantando limpo ao mesmo tempo. Esse é um dos fundamentos que, pra mim, é o diferencial de se cantar como o Corey. Porque muitos caras aí fazem essas técnicas que eu falei antes, do Fry, do Grohl, pra cantar como o Corey, e acaba não se parecendo com o Corey porque não faz isso. O fundamento, pra mim, do grito do Corey é você começar pelo bagulho limpo, pelo limpo. Então nessa, a nota é... Então, só que o Corey, ele coloca muita potência. Então a primeira coisa que você precisa é ter apoio da sua respiração. Você precisa ter apoio da sua respiração mesmo. E aí, você tenta fazer primeiro limpo. Enemy, show you what you wanna be, I can't do anything. É tipo isso. A base do bagulho é tipo isso. Só que aqui eu fiz completamente sem o drive, beleza? Então aí pra você começar a aplicar os drives, você precisa ter o domínio dos drives compostos, que no caso aqui, eu acredito que ele utilize a prega vocal, a prega vestibular e a epiglote. Então vamos tentar fazer essa crescente aí pra parecer com isso que ele acabou de cantar. Então, a gente tem a base... Enemy, show you what you wanna be, I can't do anything. Feião pra caralho até agora, né? Ridículo. E aí a gente coloca um pouquinho. Enemy, show you what you wanna be, I can't do anything. Fica um pouco esquisito, né? Colocando só um pouco da prega vocal. E aí você começa a colocar a prega vestibular. Enemy, show you what you wanna be, I can't do anything, even if I can't do you. Aí é que vem a cerejinha do bolo, na verdade duas cerejas. Pra você conseguir o timbre, primeiro, você tem que se assemelhar com a voz do cara. Se não se assemelha, se sua voz é muito grave, você tem que tentar deixar sua voz mais aguda. Se a sua voz é muito aguda, tem que deixar ela mais grave. A minha tem uma região vocal muito parecida com a do Corey, então pra parecer com a dele, eu tenho que deixar a minha um pouco mais grave. É tipo como se eu estivesse falando assim. Aí a voz fica levemente nasalada e aí parece um pouco mais com a dele. Você tem que descer isso aqui. Isso, mano, é complicado explicar isso, tá ligado? Mas quando você vai fazer uma voz mais grave, isso aqui, ó, que eu não sei como é que chama, desce. E aí a sua voz fica mais grave. Tipo quando eu vou imitar o Lula, por exemplo, isso aqui desce. Então, automaticamente, quando você vai fazer a voz mais grave, você vai ter que dar uma certa pressão aqui. Só que pra fazer o negócio ficar agressivo, você vai ter que colocar uma pressão muito forte aqui. Essa é a primeira cereja do bolo. Então você vai enrijecer isso aqui, ó. Isso aqui, essas laterais aqui, ó. Deixa eu ver se fica bom pra vocês verem. É tipo fazer isso aqui, ó. Mas meu caralho. Aqui fica meio duro aqui dos lados, tá ligado? E aí você vai ter um apoio da sua respiração. Mano, se você não respirar direito e colocar essa pressão, a sua voz vai pro caralho em 2 segundos, tá ligado? Então, vamos lá. Eu já coloquei aqui, né? Enemy, show you what you wanna be. Aí coloca o drive. Enemy, show you what you wanna be. Coloca a pressão. Enemy, show you what you wanna be. Aí vem a parte de colocar a voz pra baixo e o uso da epiglote. Meu caro amigo Bill, ele me deu algumas aulas e ele me ensinou a usar a epiglote imitando o Fred Flintstone. Pois é, sabe quando o Fred Flintstone fala Vilma? E aí você tem esse drive que vem... Esse tipo de drive é o drive da epiglote supragótico, não sei exatamente o nome, tá bom? Quando você coloca esse drive composto com tudo isso que eu fiz, fazendo a voz ficar um pouco mais grave e encorpada, aí você tem o Enemy, show you what you wanna be, I can't do anything, even if I can't do you. Ficou parecido? Vamos lá, eu vou dar um play aqui. Enemy, show me what you wanna be, I can't do anything, even if I can't do you. Enemy, show you what you wanna be, I can't do anything, even if I can't do you. Acho que é por aí, certo? Então, a parada é essa. Primeiro de tudo, encontre qual a nota ele está cantando. Sim,
o Corey Taylor, quando ele tá gritando, ele também está cantando uma nota. Então eu posso mostrar pra vocês uma outra música que ele faz variação de nota. Então você consegue ouvir muito melhor. Presta atenção aí comigo. O que ele faz aqui é Do you wanna feel pain? Check my name in vain. Carry never felt so lame inside. É tipo isso, entendeu? É ridículo eu fazendo assim, mas aí quando você usa a mesma coisa Do you wanna feel pain? Check my name in vain. Aí você coloca mais encorpado Do you wanna feel pain? Check my name in vain. Carry never felt so lame inside. É assim que funciona o Drive do Corey de 1999. O que diferencia ele dos outros, tá? Em todo vídeo, no final, eu vou tentar fazer isso. Nessa época, o Corey, ele tinha um lance de fazer as notas muito altas. Esse berro, pra mim, é o berro mais foda e insano de toda a história da música, velho. Olha isso aqui pra mim, velho. Isso é uma coisa que eu acho que ele até reproduzia no palco de uma forma parecida, porque ele era completamente inconsequente, insano, drogado na época dessa turnê. Mas, cara, se você faz isso, eu não sei, sinceramente, eu não sei como ele fazia tantos shows, tá ligado? Porque ele agitava muito, mas eu acho que é por isso que ele ficou tão destruído depois, numa época que nós vamos falar sobre isso quando falar do volume 3, o terceiro álbum onde tudo mudou pro Corey, né? Em algumas coisas, né? Não tudo. Então, esse berro, cara, se você ouvir, vamos ouvir ele de novo. Ele é um berro que ele fica falhando, mas ele fica entre o Fuck yeah! Ele usa bastante da prega vestibular e dessa falha e coloca a pressão em cima. Então é como se fosse um Fuck yeah! Acho que é por aí. E é muito único, tá ligado? É um tipo de berro muito, muito absurdo. Aí você me pergunta: como é possível o cara cantar Bother e o cara cantar isso? Complicado, né? Nesse próprio álbum do Slipknot ele já fez muito isso. No caso... Caralho, velho, de novo. Ele usou os limpos dele, né? O lírico dele na Wait and Bleed. E logo em seguida ele gritava. Então ele tem aquele I felt the air rise up in me, you down the clear stone place. I want you where you can see inside my shell I wait and bleed. Uma coisa muito característica do Corey Taylor quando ele tá cantando, seja em estúdio, seja em ao vivo, é um negócio que ele faz do oh! Ele sai de um limpo e vai aplicando potência de drive, vai aplicando epiglote, vai colocando pressão e aquilo vai ficando visceral. Então ele sai de um limpo com um pouquinho de drive de prega vocal e vai subindo. Ele faz isso muito, né? Vocês que são fãs do cara sabem do que eu tô falando. Então isso é uma característica que ele sempre fez. Do começo da carreira até hoje ele continua fazendo. Como é que é? Faça uma pergunta. Você acha que as formas que ele encontrou pra poder cantar talvez sejam essas que você tá falando? Talvez. Sim, talvez. É um Só grande que, talvez. Se você tirar por alguns imitadores, que eles têm as técnicas deles... pra poder chegar numa voz parecida que aquela pessoa que ele tá imitando. Sim. Então, isso não seria mais ou menos uma técnica que você usa, que é mais confortável pra você, no caso, pra poder imitar ele, ao invés de essas técnicas talvez serem as dele? Tá, eu posso explicar isso, é uma boa pergunta, inclusive. O que eu acho que é o diferencial de você conseguir fazer a sua voz parecer com a dele, além de estudar os trejeitos do cara, de como o cara fala, se expressa, até respira, é você fazer a técnica exata que ele faz. Então, se, por exemplo, eu fosse tentar cantar as músicas aqui com outras técnicas, o meu timbre aqui ia sair diferente. E não é porque eu achei o jeito confortável, é porque esse foi o jeito que mais pareceu. Eu poderia cantar a Sick aqui de outro jeito. Enemy, show you what you enemy!
Poderia, mas não parece mais o Corey, entendeu? Então, eu posso ir pra outros caminhos? Posso. Pode parecer ainda? Pode, mas não vai parecer tanto. Entendeu? Respondido? Fazendo um resumão aqui. O que é cantar como Corey? Não é nada diferente do que qualquer outro vocalista. Ele só tem as técnicas que ele usa, que ele acha melhor usar, que foi essas que eu passei pra vocês. Que eu acredito que seja essa. Claro, não vou falar pra vocês, bater o martelo, é isso que o cara faz. Mas é isso que eu faço pra tentar deixar minha voz o mais semelhante possível da dele. Então, é isso aí. Analisando os vocais do Corey Taylor de 1999, é isso. Considerações finais sobre isso. Primeiro, respire, tá? Você primeiro precisa ter controle e apoio de respiração. Porque, como eu falei, se você não respirar direitinho, se você não tiver o controle de pressão e fluxo de ar aqui direitinho, você não vai conseguir fazer esses berros tão bons e também não vai conseguir fazer esses berros sem que você consiga falar e cantar limpo depois. Se acaso você já está treinando drives vocais, se você já tem um treinamento para isso e você vai querer usar isso que eu falei aqui como um suporte para você dar um passo mais à frente, use, beleza. Mas qualquer momento que você sentir um desconforto, pare, tome uma água, revise a forma como você está respirando e como você está usando o controle aqui. A primeira vez que você for usar drive de epiglote, que é o que eu falei imitando o Fred Flintstone, você vai sentir uma coceirinha sim, normal, porque é uma região que você não está acostumado a usar. Então, normal, beleza? Só que você não pode deixar que isso se torne um incômodo que depois vire uma dor. Então, tome muito cuidado mesmo. Então, de preferência, faça isso com um professor de drives, um professor que entende do que está falando. E é isso aí. Demorou? Então, se você gostou desse vídeo aí, não deixe de deixar o seu joinha. De novo, não deixe de deixar, né? Se você gostou do vídeo, não saia do vídeo sem dar o like, beleza? Faça um comentário aí se acaso você ficou com alguma dúvida sobre o Corey de 1999. E aí, você acha que eu devo fazer dos Coreys pra frente? Corey do Iowa, Corey do Subliminal Verses, do A Hope Is Gone. Cada um deles tem uma peculiaridade que eu quero passar aqui pra vocês, mas eu só vou passar se vocês quiserem. Então deixa aí nos comentários e deixa seu like aí que eu vou saber se vocês querem ou não, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Essas foram as dicas e assistam esses vídeos aqui, ó, pra vocês verem se eu canto bem ou não como Corey Taylor. Demorou? Muito obrigado aí e até a próxima.